Atos capítulo 17, versículo 16 até o 31, diz assim: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com eles. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com essa descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que neles há. É o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos de homens. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores, estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não estava longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Vamos orar. Pai, que o Senhor mais uma vez nos dê a graça de ouvir a Tua palavra, sermos transformados pelo Teu Espírito, até que cheguemos à perfeita imagem do Senhor em nós. Que hoje, mais uma vez, o Senhor nos ensine por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Gosto tanto desse texto que foi o texto do meu casamento. Não é muito apaixonante, nem fala coisas tão lindas, mas significa muito para a gente. Pelo menos significava muito para mim. E eu queria muito que a gente tentasse entender pelo menos um pouco essa frase. Nele vivemos, nos movemos e existimos. A frase talvez mais concisa das Escrituras. Talvez a frase mais completa e mais complexa das Escrituras. Com certeza, eu e você não iremos esgotar esse texto. E nós poderíamos falar muitas outras coisas, e alguns de vocês poderiam completar muitas coisas que eu deixarei de falar. Mas eu acredito que essa frase precisa voltar a fazer parte das nossas reflexões. Nele vivemos, movemos e existimos. Bem, Paulo, quando fala essa frase, ele está em Atenas. Muito importante a gente entender isso. E Atenas, naquele momento, era o ambiente de filosofia, era a capital da filosofia no mundo daquela época. E Paulo, naquele lugar, ele começa a ensinar a respeito de Jesus e a respeito da ressurreição. A ressurreição é um assunto muito delicado, onde muitas outras culturas não aceitavam, mas a ressurreição de Jesus se tornou naquela cidade um grande falatório,
O texto que nós lemos disse que as pessoas não falavam de mais nada. Todos queriam saber o que Paulo estava ensinando a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo, então, quando chega nessa cidade, ele cria o que nós chamamos de ponte missional, ponte de encontro, ponte de diálogo, que é um templo que tinha naquela cidade, no centro, e que estava escrito nesse templo, uma frase escrita ao Deus desconhecido. E Paulo, para conversar com esses homens chamados atenienses, Paulo, então, usa dessa reflexão muito filosófica, e ele começa a sua ponte de encontro falando de filosofia. É por isso que Paulo, ele não vai citar nesse texto nenhum dos grandes homens de Deus. Paulo não falou de Moisés, Paulo não falou de Abraão, Paulo não falou de Davi, Paulo não falou de ninguém que nós conhecemos, mas Paulo falou de Epimênides, Paulo falou dos epicureus, Paulo falou dos estoicos. Então, Paulo tinha essa facilidade, por ser ele muito inteligente, de navegar em outros ambientes e de criar pontos da filosofia. Ele começa elogiando os irmãos, isso é muito, muito inteligente da parte dele. Meus irmãos, estava eu andando por aqui e vi que vocês são muito religiosos. E no caso não é uma crítica, isso era bom. Hoje você fala que alguém é religioso, parece que é ruim, mas isso era bom. E eu também estava passando por aqui e vi que vocês têm um templo escrito ao Deus desconhecido, é sobre ele que eu quero falar. Mas ele, para falar do Deus desconhecido, ele fala de Epimênides, que nasceu por volta dos anos 600, mais ou menos antes de Cristo, e que foi o homem que edificou esse templo. Então Paulo vai lá na raiz do templo, e esse homem foi citado por Paulo também em Tito, então é um homem que Paulo conhecia a sua história, e é um homem que acreditava que havia um Deus único, mas ele não acreditava que esse Deus único era o Deus de Israel, porque em Atenas, a cultura de filosofia tirou totalmente o Deus de Israel daquela nação. Eles entendiam o Deus único, mas não ligavam esse Deus único à divindade que nós sabemos, o Deus de Israel, de Jerusalém. Tá bom, Paulo também vai falar de Arato de Cilícia, um outro homem que viveu cerca de 300 anos antes de Jesus. Paulo fala da cultura dos epicureus. O que eram os epicureus? Epicureus eram homens e mulheres seguidores de um deus que eles chamavam de Epicuro. O que fazia esse deus Epicuro? O deus Epicuro acreditava que todas as coisas, o universo foi criado por alguém muito poderoso, mas que depois que ele criou todas as coisas, ele se ausentou da criação. Paulo fala aqui dos estoicos, que são filhos de Zenão, um deus, eles consideravam um deus Zenão, que acreditava que todas as coisas foram criadas por um Deus muito inteligente, mas nada relacional, muito inteligente. Então, nesse diálogo, Paulo fala assim, é sobre esse Deus, tem nada a ver, mas é sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. E a partir do Deus desconhecido, porque Paulo diz assim, o Deus que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu quero apresentar. E ele fala do Deus de Israel. Ele diz assim, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, o Deus que não pode ser servido porque não tem carência, o Deus que não é semelhante a um objeto. Porque se Deus fosse semelhante a um objeto, ele se desloca a mim de acordo com a minha petição. E Paulo vai dizendo assim muitas coisas. E dentre todas elas, Paulo diz assim, porque nele vivemos, movemos e existimos. E no meio desse discurso, gosto muito da frase do Ed René, né? Ed é muito íntimo, né? Nem sou amigo dele. O Ed René Kivitz, né? Que o povo fala como se fosse assim, né? Ele diz, explicando esse texto, uma frase muito interessante, porque é meio confuso, né? Ele diz assim, Deus está para a pessoa humana, assim como a água está para o peixe. Nela, ele vive, se desenvolve. Nela ele é, mas fora dela ele não vive. Ele também diz que Deus está para a pessoa humana, como os óculos estão para os olhos. Ninguém põe o óculos e fica olhando para o óculos. Aquilo só serve para que você veja melhor. Então aí fica mais claro. Então nesse ambiente, uma das coisas que nós temos que entender, e aí vocês vão tentando entender, assim, não desliga agora que está chato,
vai ficar legal. A gente tem que tentar entender que Deus não é mais uma coisa dentre todas as coisas. Deus não é nem a melhor coisa das coisas. Deus não pode ser considerado alguma coisa, porque de fato Ele não a é. Ele não é nenhuma coisa, porque tudo que é está nele. Então Ele é e tudo só é por causa dele. Então aqui, eu tenho que entender na minha vida prática que eu não posso pegar Deus e encaixotá-lo, porque Ele não cabe em um lugar. Ele não cabe numa linha de reflexão. Ele não cabe nem na teologia. Ele não se esgota, Ele é. Ele é antes disso. Então, o que a gente tem que entender? Deus não é um Deus que se movimenta conforme a minha petição. Nós escutamos muito isso. Muito, muito, muito. Eu gosto muito, mas tenho alguns receios quando eu escuto esses negócios de vem Deus, vem para cá. Toda vez que eu chego numa igreja, o pessoal começa a abrir o culto e falar assim, muito bom, Deus seja bem-vindo, eu já fico com medo. Eu fico com medo porque Deus, quando eles falam assim, seja bem-vindo, eu falei, nossa, eu entrei aqui e nem percebi que Ele não estava. Porque eu prefiro chegar num ambiente e falar, opa, beleza, Deus está aqui. E nós vamos fazendo algumas coisas assim, e vamos caprichando nessas nossas dificuldades, para não falar ignorância, porque seria um julgamento. E a gente fala assim, vem Senhor e toma o seu lugar de honra. Tá bom, antes Ele estava onde? Na desonra? Antes Ele estava assim, meio magoado, Deus estava meio depressivo, antes de começar o culto Ele estava chateado. Aí a hora que começou o culto Ele começou a ficar, não é que eu sou Deus mesmo? O pessoal está falando aí, falei assim, nossa, eu estava aqui, tinha até esquecido, mas agora a igreja começou a cantar, me lembrou, sou Deus, Espírito Santo, acorda, não dorme não, a gente é Deus, vamos descer para o culto. E lá eles separaram um lugar de honra para a gente. Não, Deus não pode se movimentar conforme os nossos anseios pessoais. Nós é que temos que movimentar conforme a vontade de Deus, e não ao contrário. Nós temos que entender aqui, o que Paulo está dizendo é uma realidade muito antiga, porque os gregos perceberam que Deus não se movimenta ao nosso encontro apenas por causa das nossas petições, e Moisés percebeu isso há 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás e a gente ainda não conseguiu perceber. Por exemplo, quando Deus foi levantar Moisés para tirar o povo do Egito, eu gosto muito desse texto, eu até quero pregar ele um dia, mas ele é mais difícil que esse aqui. O Moisés fala assim, eu vou, o que é para fazer? Não, você chega no faraó, fala para ele que é para libertar o povo, 2 milhões de pessoas, trabalho escravo, manutenção barata. Chega nele e fala assim, faraó, negócio é o seguinte, estava conversando com Deus, estava passando por aqui, e ele falou para mim, para você deixar o povo ir, isso é um absurdo. E aí o Moisés fala assim para Deus, tá bom, eu até vou, mas o que eu falo a respeito de você? Não está escrito exatamente isso na Bíblia, mas na minha está. O que eu falo a respeito de você? E Deus fala assim, você vai lá e fala que eu sou. Rapaz, o que significa eu sou? Fala a verdade. É nada, não significa nada. Aí Moisés fala assim, tá bom, eu sou, mas você tem alguma dica? Você é o quê? Porque quando alguém falar para você, eu sou, logo você tem que fazer uma pergunta, o quê? Deus falou assim para ele, não, se complicar muito o discurso, você fala que eu sou o que sou. Eu falei, não, agora vai dar certo. Agora o pessoal vai deixar. Agora o faraó não resiste. Porque Deus é. Deus é. Nós gostamos de adjetivar Deus. Mas talvez a melhor adoração seríamos dizermos sempre, Senhor, o Senhor é. Isso seria mais sincero. Porque Ele é. E por que Deus é? Deus é porque nunca foi. Pai, Deus é porque nunca foi. Deus é porque nunca vai ser. É estranho isso, né? Deus nunca será, irmão. Deus nunca será porque Ele é. E na nossa cabeça, assim, rapaz, isso aqui deixa a gente confuso. Assim, mas como que Deus é se Ele não foi? Ele é justamente porque Ele não foi. Porque se Ele fosse, Ele não seria. Se Ele fosse, Ele deixaria de ser. E se Ele será, é porque Ele ainda não é. Mas como Ele é, Ele não tem características futuras e nem passadas, porque não vive ainda no nosso tempo.
Ele fica confuso com a gente. Fala assim, vocês não entenderam que antes do tempo eu já era o quê? A mesma coisa. Então vocês estão aí confusos a respeito de quem eu sou. Mas eu sempre soube que na verdade eu sou. E eu sou mesmo, não duvide. Aí você pergunta o que para ele? O que sou? Essas crises permeiam o nosso coração. E eu gosto do Santo Agostinho, não da grande família, né? O outro, porque tem gente que acha que é ele, né? E ele fala uma coisa que pode nos ajudar aqui. Presta atenção no que Agostinho fala. Por mais altos que sejam os voos do pensamento, ele ainda está além. Presta atenção. Se compreenderes, não é Deus. Se pudestes compreender, não foi Deus que compreendeste, mas apenas uma representação de Deus. Se tens a impressão de ter quase compreendido, então fostes enganados pela sua reflexão. O dia que você perceber que você quase compreendeu Deus, perceba além de que você foi enganado na sua reflexão. Incrível. Paulo também disse isso. Paulo disse algo assim, ninguém jamais viu a Deus, quer dizer, João. Paulo diz que Deus habita num lugar inacessível. Então, o que nós estamos querendo dizer? É que Deus, na verdade, não cabe na nossa cabeça. Não cabe nos nossos entendimentos. Deus não pode ser explicado. Porque o que pode ser explicado pode ser manipulado. Como Deus não pode ser manipulado, Ele não pode ser explicado. E aqui, nós temos que entender que nós estamos nesse mundo de Deus. E não Deus está no mundo de nós. Ou no mundo nosso. Então nós estamos nele. Paulo diz algo incrível em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas do céu e da terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Romanos capítulo 11, ó profundidade de riquezas, tanto de sabedoria como de ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Então, uma pergunta, quem deu conselho para Deus? Quem ensinou Deus? Quem disse para ele como deveria ser? Quem compreendeu a mente de Deus? Paulo diz, ninguém. Por quê? Porque ele é. Mas como nós aprendemos na escola, que tudo que é só é porque foi criado, nós entramos numa crise. Porque ou Deus não existe nessa perspectiva, ou na perspectiva bíblica, Ele é a única coisa que realmente existe e nele tudo subexiste. Eu prefiro ficar com a perspectiva bíblica, que nos ensina que Ele é, e nós só somos porque Ele é. Crendo ou não, todos bebemos da fonte de Deus. Porque as coisas que não estão em Deus não são, não existem. Então, se tudo está nele, eu também estou. Então, se eu estou nele, Deus não pode estar para mim como mais uma das minhas atividades do meu dia. Preste atenção, isso aqui é mais fácil. Como que nós geralmente lidamos com Deus? A gente faz mais ou menos assim. Amanhã, segunda-feira, é o dia da agenda, né? A gente começa segunda-feira a organizar. Amanhã eu vou acordar 6 horas, tomar café, ir para a escola, sei que lá. A gente vai colocando assim, as nossas agendas, voltar a almoçar, voltar a caminhar, sei que lá, bebê. E mais à tarde vou falar com Deus. Ou vou à igreja. Nessa perspectiva, Deus se tornou mais uma das coisas, de tantas as coisas que eu tenho para fazer. A Bíblia nos ensina a inverter essa lógica. A fazer todas as coisas em Deus. Amanhã vou trabalhar, descansar, acordar, caminhar, sei lá, devocional, ir na igreja em Deus. Porque Ele não está para fora de mim. E Ele não pode ser mais uma dos meus entretenimentos. Ele não pode ser mais uma parte da minha agenda. É eu que tenho que me encaixar na agenda de Deus e Ele não na minha. Então o que a gente pode fazer? Melhorar um pouco nossas reflexões. Porque nós nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com todas as coisas. Como é que nós nos relacionamos com Deus? Nos relacionando com os irmãos. Nos relacionando com tudo.
Como é que nós nos relacionamos com Cristo? A gente pensa assim, um Cristo meio trono, uns negócios meio distantes da gente. Não, a Bíblia nos ensina a diariamente se relacionar com pessoas. Porque Cristo, quando foi mostrar que Ele era Cristo, uma das formas que Ele fez foi se tornar o quê? Homem. Por quê? Porque Ele é um Deus de relação. Presta atenção, nós cantamos aqui coisas tremendas. Muito bom, assim, o louvor de vocês ajuda muita gente, assim, nos leva mesmo a esse sentimento de adoração. E uma das coisas que a irmã falou, eu não sei o nome dela, perdão, qual que é o seu nome? Débora, falou assim, tudo que ela falou foi muito bom, mas uma das coisas para mim foi melhor ainda. Quando ela disse assim, nós não queremos mais ser como crianças. Queremos crescer. Queremos evoluir. Paulo já tinha falado isso também. Não foi só isso que Paulo falou. E quando nós não estamos nos relacionando com Deus de uma maneira adulta, como crianças, nós nos relacionamos com Deus a partir do seu poder. E o Deus das Escrituras nunca se revelou a partir do seu poder. Quando Deus ia falar dele mesmo, Ele não falava assim, eu sou Deus poderoso. Ele falava assim, eu sou Deus de Abraão. Era um negócio bem relacional, de Isaac. Eu sou Deus de Jacó. Então esse Deus apresentado na Bíblia é um Deus que, apesar do poder, prefere se revelar a partir das suas relações com pessoas comuns, com homens normais. Não vou nem falar a história de Abraão aqui, para não constranger ninguém. Porque ninguém aqui fez uma maldade tamanha do que Abraão. Mas é um homem de Deus. Deus olhou para Davi e falou assim, esse é o homem do meu coração. Ninguém aqui fez as maldades que Davi fez. Mas a partir da sua relação, Deus crê nas pessoas. E se revela através dela. É isso que Jesus está ensinando. Porque Jesus, como homem, não se revelou apenas como homem. Para algumas pessoas, Jesus falava que Ele era água. Para outras pessoas, Jesus dizia que era o pão. Para outras pessoas, Jesus dizia que Ele era o verbo. Para outras pessoas, Ele dizia que Ele era o cordeiro. Para outras pessoas, Ele dizia que Ele era a luz. Então, o que Ele é? Ele é tudo? Não. Ele se revela a partir de todas as coisas. Há um encontro de um ser humano simples. Então, não é que Jesus era todas as coisas. Ele simplesmente resolveu se revelar através de todas as coisas. Então, um ponto aqui e uma vírgula para a gente virar essa mensagem e ela se tornar um pouco mais aceitável. O que significa estar nele? Para mim, significa que estar em Deus me traz a responsabilidade de viver como Deus quer. Porque se Deus é antes de mim, e segundo as Escrituras, Ele traçou formas claras da maneira como a gente deve viver, e maneiras como a gente tem que viver, estar nele é perceber e aceitar a vontade dEle para a minha vida. Quem não reconhece que nós estamos em Deus, aceita viver num mundo banal e banalizado. E aceita ser regido pela sua própria vontade. Por exemplo, há uns dias atrás, até meses, a gente estava dormindo por volta das 2 da manhã. Pensa, 2 da manhã, neném dormindo. A Sara doentinha, meu vizinho foi lá e ligou um funk. Mas pensa numa altura. Eu falei, não é possível. A Carol falou, nossa, o vizinho ligou um funk. Eu falei, não, amor, isso aí é um carro de som. Passou por aqui, não tem sentido. Mas o carro estacionou. Ele não parou, não. Eu falei, não é possível. Eu olhei, abri a janela. Ele estava com uma caixa portátil gigante, nem sei como ele estava carregando. Ele com uma caixona assim e 2 meninas dançando. Eu falei, gritei, ele não ouvia, assoviei, não ouvia, até uma hora que ele ouviu. Eu falei, o que é isso? Você me explica? Aí ele falou assim, foi mal. Eu falei, foi mal? Foi mal é tudo que você tem para me falar, foi mal. Você acorda a minha família inteira, está todo mundo aqui, neném, minha esposa, e você fala que foi mal. Foi mal. Desligou e saiu. O que um ser humano tem na cabeça? Você está entendendo? Aí se você for conversar com ele, por que ele fez isso? Ele vai te responder, deu vontade. Quem não percebe quem está em Deus, se sujeita à sua própria vontade. Deu vontade.
Não importa, deu vontade. As coisas mais simples e as mais complexas. O que faz um ser humano colocar fogo numa mata? Deu vontade. O que faz 3 meninos ricos colocarem fogo num índio? Deu vontade. O que faz um homem beber uma Coca-Cola no carro e jogar a latinha no chão? Deu vontade. O que faz um rapaz fumar e jogar a bituca no chão? Deu vontade. O que faz um homem bater na mulher? Deu vontade. O que faz um vizinho estuprar uma criança? Deu vontade. Quem não percebe que está em Deus se sujeita a viver no mundo banal, onde cada um se torna o seu próprio Deus e rege a sua própria forma de viver. Por outro lado, quem se sujeita e aceita que nós estamos em Deus, percebe que o Deus que nós estamos nos disse como devemos viver. Então, porque Deus me disse como eu devo viver, eu não jogo latas na rua, porque isso entope os bueiros e contribui com as enchentes e estraga casa de pessoas. Eu não boto fogo na mata, porque isso prejudica o meio ambiente e mata os animais. Eu não fumo, porque isso me prejudica as pessoas que estão do meu lado, prejudicam a minha família. Eu não ando a 200 por hora, porque estou atrasado, porque isso pode matar pessoas. Eu não me embriago, porque Deus é reto. Eu não abuso de pessoas, porque Deus é justo. Não é porque eu quero, não é porque eu sou bom, é porque o Deus que é antes de mim, me disse como eu tenho que viver. E o jeito que Ele me disse como que eu tenho que viver, ajuda a humanidade a viver melhor. Isso não é bom para mim, isso é bom para todos os que creem e para todos que não creem. Então, onde que eu estou querendo chegar aqui? Eu estou querendo chegar num momento onde, quando eu digo que minha vida está em Deus, eu me movimento em Deus e eu só existo em Deus, eu estou dizendo para mim e para vocês que eu vivo ou tento viver a vontade de Deus revelada nas Escrituras, que me torna um ser humano ético, social e justo diante de Deus. Então, quando eu leio esse texto, eu vou entender que se nós estamos nele, tudo o que eu estou vivendo, todas as minhas relações devem ser profundamente afetadas. Se eu disser, se você concordar comigo, que nós estamos em Deus, toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de se relacionar deve ser afetada, porque Deus disse como nós devemos viver. E é isso que Paulo está dizendo. No passado, Paulo diz assim no final do texto que lemos, no passado, Deus não levou em conta a ignorância de vocês, mas agora, preste atenção, eu rogo a vocês que se arrependam, porque esse Deus justo virá com o seu juízo, e aqueles que vivem de acordo com sua própria vontade não o conhecerão, porque não foram conhecidos. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se eu e você concordamos com Paulo, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, nós temos que nos arrepender de algumas coisas que nós fazemos. Nós temos que nos arrepender com alguma forma que nós estamos lidando com algumas coisas, inclusive com a igreja. Nós temos que nos arrepender. E como que nós podemos aplicar isso para ficar mais fácil aqui e a gente caminhar para a ceia? Eu acredito que nós podemos aplicar isso de 3 formas. A primeira delas é refletindo um pouco mais sobre as nossas orações. Preste atenção. Geralmente nós oramos e nós incluímos Deus na história. Por exemplo, Deus, amanhã eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo, nós temos uma cirurgia, nós temos isso, nós temos aquilo, eu tenho uma reunião, minha filha tem prova. Você apresenta todo um calendário para Deus como se Ele não o soubesse. Não tem problema, porque você fala coisas para sua mulher que ela já sabe, e ela é muito simpática, ainda concorda com você, como se não o soubesse. Mas ela já sabia. E Deus é relacional, então Ele quer conversar com a gente, mesmo sabendo das coisas que Ele já sabe. Mas nós falamos tudo isso, e no fim da nossa conversa com Deus, a gente faz mais ou menos assim: Deus, o Senhor viu o tanto de coisa que eu tenho para fazer?
O senhor consegue, assim, de alguma forma, me ajudar na prova, abençoar a cirurgia, cuidar da minha filha, ver a escola, pagar as contas? E aí, meio que Deus fica assim, conta, um checklist. Talvez seria mais espiritual a gente perceber que Deus está mais ocupado que a gente, e de manhã começar a nossa vida assim: Senhor, eu imagino que hoje o Senhor esteja com a agenda cheia. Aonde é que o Senhor quer me usar? Em todas as coisas que o Senhor tem para fazer. Eu imagino que hoje está mais difícil para o Senhor do que está para mim. Então eu quero me encaixar na sua agenda. Eu tenho uma prova, eu tenho a cirurgia, eu tenho isso aqui lá. Eu vou no mercado e eu pago contas. Mas mesmo assim, eu queria cooperar com a sua vontade. Outra forma que a gente tem de refletir sobre esse assunto é aplicar nos nossos objetivos pessoais. Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele estava para casar, e ele alugou uma casa, como quase toda pessoa que casa, poucos conseguem comprar, né? Ele alugou uma casa. Eu falei: bacana, e o que você pretende aqui? Ele disse assim: aqui eu fico 7 anos, é o tempo de eu pagar essa casa, e depois dos 7 anos, quando estiver chegando no finalzinho do 7º ano, a gente vai engravidar, eu vendo essa casa aqui, a gente muda para uma casa maior, nosso filho nasce num espaço maior. Falei: bacana, um belo de um projeto. Mas e se Deus quiser que você tenha um filho amanhã? Onde é que entra Deus? Por exemplo, você pergunta para as pessoas: quantos filhos vocês querem ter? A pessoa fala assim: rapaz, no mundo de hoje, uns 2. E se Deus quiser que a gente tenha 7? Aí você pensa assim: complicado, né? Não estou falando que é para ter 7. Eu estou falando que às vezes Deus queira que você tenha 7. E porque você usa Deus para fazer o que você quer, você não percebe o que Ele quer para você. Então eu vou pagar esse apartamento 7 anos, sei que lá, uma casa maior, fazer isso, ter um segundo filho, pagar uma escola, quando eu sair do berçário, esse aqui está na faculdade, quando esse está na faculdade, eu já paguei aqui, aí eu me aposentei e vou para a praia. Aonde entra Deus nesse projeto? Quem aqui pode comigo, nessa manhã, tentar inverter essa história, e nós dissermos para Deus: Deus, já que o Senhor é antes de nós, revela a tua vontade para mim. Quantos filhos o Senhor quer que eu tenha? Quantos anos o Senhor quer que eu more nesse apartamento? Quando é que o Senhor acha que eu posso me aposentar? Por que um Deus, escuta bem para você não falar coisas que eu não falei, por que um Deus que só serve para nos servir, serve qualquer um? Qualquer Deus serve, se o objetivo final de Deus foi nos servir. Inventa um Deus, faz um altar para Ele e presta um culto. Vou falar para você, vai dar mais certo do que esse nosso Deus. Agora, se nós estamos revelando e conversando com esse Deus, nós precisamos incluir Deus nos nossos objetivos pessoais. Porque senão nós estamos excluindo Deus da nossa vida. E trocando a relação pela devoção. Por último, nós precisamos reconhecer que Deus não é apenas um Deus a ser adorado, e sim a ser conhecido. O propósito de Jesus na terra nunca foi revelar o poder de Deus. Nunca foi revelar o poder de Deus, mas sempre foi revelar a vontade. Jesus nos ensinou a orar pedindo para que Deus faça o quê? A sua vontade, e não revele apenas o seu poder. Isso tem tudo a ver, parece que não, mas isso tem tudo a ver, porque observe o caminho que a igreja brasileira está tomando. Não estou falando da Intervidas, eu não estou falando da DOCA, eu estou falando da igreja brasileira. A igreja brasileira está se apegando a um Deus na perspectiva do seu poder, e não na perspectiva da sua vontade. Por isso que isso invade o nosso meio. Sorrateiramente nós estamos falando isso: Deus, vem sobre nós com sua glória. Enche esse lugar com o seu poder e grandeza. E não simplesmente faça a sua vontade.
faça a sua vontade. Porque, meus irmãos, se nós lidarmos com Deus a partir do seu poder, apesar de ser bom, corre o risco de nós nunca conhecermos a sua vontade. Mas se nós lidarmos com Deus a partir da sua vontade, nós veremos o seu poder. Quem se relaciona com Deus pelo poder não conhece a vontade. Quem se relaciona a partir da vontade desfruta do poder. E a oração que a gente tem que fazer é a oração que Deus nos ensinou. Que Jesus, nos últimos minutos da sua oração, disse assim: Senhor, apesar de tudo, faça a sua vontade. Então, quero ensinar para você e para mim essa verdade bíblica, e aqui eu encerro a partir do que nós vamos participar aqui da ceia do Senhor. Um negócio para você. Preste atenção. Se o objetivo de Jesus fosse traduzir o poder, ele não terminava a sua vida com os discípulos em volta de uma mesa. O objetivo de Jesus é tanto revelar a vontade, que a última reunião que Jesus teve com os discípulos não foi um culto, foi um jantar. E nesse jantar, ele falou a respeito da vontade, e não do poder. E depois desse jantar, Jesus disse para os discípulos o que chega até nós: façam isso sempre, em memória de mim. Para quê? Para que a minha vontade continue sendo lembrada. E corre um risco da gente participar da ceia, buscando em Deus, em volta da mesa, o seu poder. Pode ser, não tem problema. Só que eu estou querendo propor aqui é que a gente comece a conversar mais com Deus a partir da sua vontade. Nele nós vivemos. Nele nós nos movemos. E nele existimos. Se vivemos, nos movemos e existimos nele, devemos cumprir em nós a sua vontade. Você já perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Alguma vez você já perguntou para Deus: Deus, qual é a sua vontade para mim? Mas quantas vezes você já falou para Deus da sua vontade para Ele? Na maioria das vezes a gente conversa com Deus falando das nossas próprias vontades. E Deus está nos dizendo que nós precisamos conversar mais com Ele, para que a gente descubra a vontade dEle para a gente. Eu prefiro a vontade de Deus para a minha vida do que a minha. Alguém prefere aqui comigo? Sim ou não? Então a gente tem que orar assim: Deus, seja feita a tua vontade. Só que quando nós oramos isso, aí às vezes fica mais difícil, porque na maioria das vezes a sua vontade não bate com a de Deus. Porque todas as vezes que você está pensando na sua vontade, dificilmente você está pensando na vontade dos outros. E na maioria das vezes que Jesus está pensando na vontade dele, ele sempre está pensando na vontade dos outros. Então assim fica complicado. Então, se você tiver fé para orar, seja feita a sua vontade, fique esperto. Amanhã você pode ser mandado embora. Amém? Amém, ué. Uai. Se você estiver disposto a viver a vontade de Deus, amanhã você pode descobrir que está doente. E poder levar para o hospital a vontade de Deus para os doentes. Amém? Amém, gente. Ai de nós vivemos a nossa própria vontade, porque antes de mim e de você, Deus já estava aqui e nos escolheu para que desfrutemos da sua vontade. Eu quero orar com você e por mim também. Não sei se você entendeu alguma coisa, mas para mim faz todo sentido. Não parece, mas faz todo sentido. Porque todos os dias nós nos levantamos e dissemos para Deus: Deus, cumpre em mim o teu querer. Isso virou música, é até muito linda essa música. Mas quando eu digo isso, eu estou tendo que abrir mão do que talvez eu queria para minha filha. Quando a gente entregou a nossa filha para Deus,
e agora está vindo mais um. Terça-feira a gente vai descobrir o sexo, depois de amanhã. A gente acha que é menino, mas estamos abertos para outra menina, Deus é que sabe. Mas quando a gente conversou sobre a nossa filha Sara, Deus falou mais ou menos assim para mim: a Sara não tem limites. A Sara vai romper barreiras. A Sara é indomável. Não tente domar a Sara. E aí eu já vi a menina com 15 anos querendo ir embora. Porque quando Deus falou isso para mim, eu não sabia ainda se era homem ou mulher, estava tranquilo. Sendo um homem, eu falei assim, não, natural, tem que ir embora mesmo, homem. Quando eu vi que era uma mulher, quase falei para Deus, tem como o Senhor mudar essa promessa para o próximo? Já que ele não veio, então já altera. Então toda vez que eu vejo a Sara, daqui a pouco vocês vão ver ela. Ela é o que Deus falou. Ela vai com quem quer. A gente está lá, tenta educar. Não estou falando que ela é mal educada, totalmente diferente, ela é muito educada. Mas ela é. Aí ela quer brincar, ela quer. Se ela não quiser, ela não brinca. Não vai falar com ela vai ser estúpida com você. E eu fico olhando e falo assim, Sara, você está caminhando para o que Deus quer, dá tempo de te consertar. Seja mais maleável. As pessoas não vão te aceitar sendo tão assim. E aí eu fico imaginando a menina saindo com 15 anos de casa, falando assim, ô pai, Deus falou comigo. Assim, Deus não fala assim, filho, eu sou reformado. Deus só fala com a Bíblia. Deus falou comigo, eu tenho que ir, eu tenho que romper barreiras, eu tenho que ir em lugares anunciar o Evangelho. Porque a promessa do Senhor na nossa vida, no dia que descobrimos que a gente engravidou, nós oramos dizendo assim, Pai, leve a Sara para lugares onde nós ainda não fomos. Me arrependi muito, porque percebi que já fui para muitos lugares. Vai ficar longe, mas esse talvez seja o projeto de Deus para ela. Eu, como pai, não posso atrapalhar isso. Às vezes eu fico olhando para ela e falo assim, Sara, seria tão bom se você fosse, sei lá, promotora, ficasse aqui em São Paulo, perto do papai, médico, Sara, já pensou em ser médica? E consertasse a vida da Sara. Não dá para consertar projetos de Deus. Se você não coopere com Deus, se cale, mas não pare o projeto de Deus para a vida dos seus filhos. Porque eles são o que Deus falou que eles são, e ponto final. Então eu olho para a Sara e falo assim, Deus, me dê condições de entregar para a Sara aquilo que o Senhor nos revelou, e que ela seja o que o Senhor quer que ela seja, aonde, no lugar e no momento que o Senhor quiser. Amém. Que essa seja a nossa oração como pessoa. Amanhã ou depois, Deus pode te tirar daqui, pode te levar ali, pode te levar a colar. Não tem importância. Não tem importância. Ele é. Ele é. E se você achar que está muito confuso, conversa com Deus. Porque talvez Ele vai piorar para você, dizendo assim, eu falei já, eu sou mesmo. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Pela vida do Senhor em nós, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, pelo Espírito que nos direciona à tua vontade, nos deixa menos confusos, mais seguros, apesar do medo que temos de viver o teu projeto para nós. A nossa intenção aqui nessa manhã, Pai, é somente buscar do Senhor a vontade que o Senhor tem para cada um de nós, para essa comunidade aqui, para os projetos que o Senhor tem para esse lugar, como foi falado aqui, para 2030. Que o Senhor esteja incluído em todos os sonhos, em todos os projetos dessa comunidade e da nossa vida. Abençoe esse povo, para que saiamos dessa porta aqui um pouco mais dispostos a viver a tua vontade, um pouco mais quebrantados com os nossos medos e mais seguros com o teu propósito para nós, porque nós cremos que o Senhor tem para nós. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, e todos nós queremos vivê-la. Em nome de Jesus. Amém.